A gente chama isso na psicologia de diálogo interno. Como é que é isso? O diálogo interno é literalmente essa voz que conversa com a gente. Uhum. A gente tem uma voz que conversa com a gente, né? E são multivozes. E aí a gente teria que entrar num processo mais profundo, mas num processo raso. Tem uma voz que fala com a gente. E essa voz, ela pode falar pro bem ou pro mal. E quando a gente cai, ela fala pro mal. Ela fala, você é um merda. Você é isso. Você não dá conta. Você não dá conta. Você não vai fazer. Aí, eu sabia que você não ia fazer. De Então, novo, caiu de novo. caiu de novo. O que você vai falar pra tua mulher? Como é que você vai explicar isso? E agora que você tá parado na cama? A pressão do... Aí você... Tô falando uma questão... Agora, homem. O cara tá, eu sou o provedor. Cara, eu preciso levantar. E ele não entende que ele não vai levantar, mano. Não adianta. Por isso que ele tem esse jogo que você me falou. Fazer rápido. Quanto mais eu faço, menos é a culpa. Mas você vai cair. Perfeito. Olha só, preste atenção, gente. Quer ver quando um TDAH caiu? Acompanha o perfil dos TDAHs que você conhece, que são de alta performance. Quando ele começa a postar vídeo antigo é porque ele caiu. Tem alguém postando. É porque ele tá travado. Pode pegar. Jeito. É desse jeito. Não é verdade? É. Não, e aí que tá, é justamente isso. Você tá num flow, aí de repente você perde aquele flow. Aí você precisa ter uma tranquilidade de se entender, não se culpar, aí você volta pra fazer o flow e fazer aquela coisa acontecer, entendeu? Então isso é sensacional, cara, é assim que funciona mesmo. Cara, me conta uma coisa. Eu lembro que uma vez você comentou que você não teve muita ajuda no começo. Talvez que foi um pouco difícil até com questão familiar mesmo. Você enfrentou isso, cara? Você quer contar um pouco para isso, conta um pouco disso pra gente? Porque assim, tem uma coisa que eu sempre escuto queixa de TDAHs adultos, que é minha família não me entende, minha mãe não me apoia, meu pai não me apoia, e muitas vezes por ele viver numa família mais típica, que tem tradicional, vai lá, passa no vestibular de primeira ou de segunda chance, de segunda vez, se forma bonitinho em engenharia e tal, e o garoto com TDAH fica 3, 4 anos tentando Enem, não passa, tentando vestibular, não passa. Ou quando arruma um emprego, dá 6 meses, dá 1 ano, ele é demitido, e o outro lá está crescendo na empresa. Eu costumo até dizer que o maior desejo do TDAH quando entra numa empresa nova é não ser demitido do que crescer na empresa. Tipo assim, eu primeiro me preocupo em ficar aqui onde eu tô, não errar, não falhar, não esmorecer, do que, eu vou tentar ali para crescer, virar diretor, não sei o quê. O cara já tem essa pegada. Como que foi isso para você nessa parte, questão familiar, de apoio? Cara, primeiro eu quero deixar claro uma coisa. A minha relação familiar, hoje, eu entendo como positiva. Legal. Se não tivesse acontecido, eu não seria quem eu sou. E eu acredito que é a primeira coisa que uma pessoa tem que entender, uma das primeiras coisas que ela tem que entender quando ela tem qualquer doença psíquica. Tá falando doença ou situação, eu não gosto de falar doença, mas situação psíquica. Uhum. A sua família fez o melhor que você pôde com o que ela tinha. Ela não, as famílias da nossa geração não tinham orientação sobre o que nós temos. Então, ela olhava pra gente em comparação a XYZ e falava, cara, meu filho é um vagabundo, meu filho é doente, é um retardado. E o que acontecia muito comigo era, primeiro eu vim de um lar complexo, onde eu era filho da amante e não tinha um pai presente. Segundo, eu tinha violência familiar. Terceiro, largaram mão de mim. E quando largaram mão de mim, aí eu fui pro caminho das drogas. Não importa. Só que todo esse fluxo foi importante porque se alguém não tivesse me chamado de retardado, para mim, retardado, você é um merda, você é a desgraça da família, essa p toda que todo mundo sabe que vai ouvir, já ouviu em N fatores.
eu não teria ido estudar o que eu tinha. Porque o que aconteceu? Sendo bem específico, eu com 18 anos entrei no exército. O exército era maravilhoso para mim, porque eu tinha comida e onde dormir. Foi maravilhoso. Minha família desestabilizou a um ponto que a gente foi pra rua. Literalmente pra rua. Literalmente. Um pra um lado, um pra outro, um pra outro. Uma história, enfim, que a gente pode até tocar outro dia. Mas eu saí do exército e arrumei uma vaga de emprego. Só que eu precisava saber o que era um emprego de análise de sistema. Eu nunca tinha tido um computador. Eu precisava entender o que era banco de dados. E um banco de dados específico chamado Oracle. Cara, como é que eu vou saber isso? Eu preciso saber, eu preciso... E eu descobri uma coisa, cara, que tá na cara de todo mundo. Tá na sua cara. Tá na cara de todo mundo. Biblioteca Nacional. Mano, eu descobri que tinha um negócio chamado Biblioteca Nacional. Fui na Biblioteca Nacional. Cara, passei 3 dias estudando ali dentro. Fui pra entrevista, no final das contas, eu convenci o cara que eu tinha que ser o supervisor da equipe dele. Porque eu tinha mais conhecimento lógico e técnico. Fechou. Ousado. Entrei. Não sei se ele tá vendo, Jorge Paiva, mas ele me colocou como supervisor. E aí tu acreditou que tinha esse tino mais para coordenar do que para executar. Você, TDAH, já teve medo de ser demitido? Muitos de nós têm muita dificuldade em se adaptar ao mercado de trabalho. Parece que a nossa maior preocupação é não ser demitido e não em crescer na carreira. Eu te entendo porque eu já passei por isso. E hoje sou uma pessoa com TDAH, bem-sucedida, que conseguiu reunir ferramentas que me ajudam no dia a dia para que tudo isso acontecesse. Eu vou te mostrar essas ferramentas no primeiro link da descrição. Na verdade, sendo bem sincero, eu, ali naquele momento, eu tinha medo de parar. Porque eu sabia que eu ia parar. Algum momento eu travo. Então, eu tinha como deixar as coisas já direcionadas. E ali eu me descobri em muitas coisas, mas durou 4 meses. Aí foi rodando. Aí eu fui empreender. Fui vender, cara. Fui vender. Comecei vendendo marketing multinível, Forever Living. Sim. Depois fui vender cartão de visita. Depois, quando um vereador me deu um computador, eu falei que eu ia ter uma agência de marketing. E aí eu fui. Fui de maluco, e fui crescendo. Foi crescendo, né? Isso. Me diga uma coisa. A bipolaridade, nesse jogo todo, nesse game, como que ela entrou? Quando que você começou a tratar? Tem muitas pessoas do TDAH descomplicado que tem TDAH e bipolaridade. Como que isso impactou e como você conseguiu contornar? Cara, vamos lá. Tanto o TDAH quanto a bipolaridade, a gente está com um problema sério no Brasil. Que é um diagnóstico sem explicação. Eu dou consultas para pessoas, enfim, que procuram. Não é meu foco, mas também dou consultas. E o que eu mais pego são pessoas que vêm a mim desesperadas porque não sabem o que está acontecendo com o diagnóstico. Que eu até falo para todas, cara, TDAH é descomplicado. Yuri, procura esse cara, porque lá você vai ter uma casa. Lá você vai ter um canto que todo mundo tá com o mesmo problema. Eu vou te ajudar aqui, mas vai lá também. Sempre. Minha esposa tá aqui, testemunha disso. Obrigado. E o que acontece? Existe uma falta de profissionalismo no diagnóstico. O cara, ele te atende, não olha pra tua cara, escuta um bando de coisas que são... mano, tô ansioso. Primeiro, você não sabe o que é ansiedade. A pessoa não sabe. Não é só você ficar suando, não. Tem um monte de sintomas que a pessoa não faz ideia, que é ansiedade mesmo. Transtorno de ansiedade.
Não sabe o que é ansiedade. Tô ansioso. O que é ansioso? Ansioso pelo quê? Tô passando por problema financeiro, tô com um problema familiar, tô com medo da minha mãe morrer, caralho. Tudo. Ai, meu Deus, então você... Não, cara, calma. De repente é só uma criança esperando o passeio da escola, que tá ansiosa, sabe? De repente é só uma jovem que tá apaixonada e tá doida pra ver o namorado e gera ansiedade. Não quer dizer que ela é ansiosa. O cara tá triste. De repente ele tá triste porque, mano, aconteceu alguma coisa, quebrou o videogame. Sabe? Ele tá triste. Olha, de ficar triste mesmo. Quebrar o videogame, bicho. Eu até arrumar esse negócio. São coisas que acontecem com a vida do ser humano. A minha mãe morreu, eu tô triste. Óbvio que você tá triste. Tô ansioso. Minha mãe tá no hospital. Claro que você tá ansioso. Mas aí eu vejo os médicos, não só médicos, cara, psicólogos, psicoterapeutas, programadores linguísticos, todos chegando e dando diagnósticos malucos. E esse é um primeiro ponto, porque o transtorno bipolar ele é difícil de ver. Ele não é... O TDAH ele tem uma lista de sintomas. Mais firmes de você identificar. Mais firme de você tentar identificar, na minha opinião. Ainda tem que passar por um bom profissional, um bom médico, um bom psicólogo, para poder fechar isso aí direitinho, né? Inclusive é uma parada do diagnóstico que o pessoal faz aí por aí, na internet. Não é assim que funciona. Gente, diagnóstico de comentário de Instagram, pelo amor de Deus, cara. Não dá. Não tem como. O Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição.